Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal mais uma vez. Essa aula que nós estamos tratando nessa disciplina de TCC, nós vamos falar sobre o objetivo, não é? A última aula falamos um pouco sobre a introdução e o que deveria estar contido em uma boa introdução. Como vocês sabem, eu estou utilizando o livro Projeto de Pesquisa, do John Criswell, e porque ele é um bom livro, um bom material, é conceituado, é atual, não é? É um livro bastante didático sobre a questão de metodologia de pesquisa, então nós vamos utilizar ele na maior parte do tempo. Vamos ver um pouquinho o que o autor diz para nós a respeito do objetivo. Olha, o objetivo. A declaração de objetivo apresenta os objetivos, a intenção ou as principais ideias de uma proposta de estudo. Essa ideia cria uma necessidade, o problema, e é refinada em questões específicas, as questões de pesquisa. Dada a importância da declaração de propósito, convém estabelecê-la separadamente de outros aspectos da proposta ou do estudo e estruturá-la como uma sentença ou parágrafo único que os leitores possam identificar facilmente. Bem, o que o autor está nos dizendo aqui é que normalmente os objetivos precisam estar bem especificados no trabalho. Ele indica, inclusive, que a parte onde se declara o objetivo, ela precisa estar isolada. E normalmente, em trabalhos acadêmicos, científicos, essa parte do trabalho, ela costuma vir como último parágrafo da seção de introdução. Então, tem um parágrafo totalmente específico para se declarar o objetivo, né? Ele tem, dizendo um pouco mais a respeito, ele tem uma relação direta com o problema de pesquisa, que em outra aula já destacamos que é tão relevante quanto outros aspectos, se não o mais relevante, né? Se não o mais importante. Então é o seguinte, depois de formulado o problema de pesquisa, precisamos entender qual será o nosso objetivo do trabalho. E muitas vezes as pessoas costumam também dividir esse objetivo em duas partes. O objetivo geral, que abrange todo o contexto, né, de uma forma mais geral, e objetivos específicos, que seriam pequenas partes desse grande objetivo geral, não é? Então vamos adentrar um pouco mais sobre o que o autor diz a respeito do objetivo. Vejam só. Dica para estabelecer o objetivo do trabalho. Use palavras como propósito, intenção ou objetivo, lá na frase onde será formulada o objetivo do trabalho, né? Para assinalar atenção à declaração como ideia central dominante. Ou seja, quando o leitor lê esse trecho do trabalho, ele não terá dúvidas qual é o objetivo do trabalho. E costuma, inclusive, esse objetivo estar presente no resumo de um artigo, de uma dissertação, de uma tese de doutorado, de um artigo de especialização, né, no caso, e de trabalhos técnicos também. Bom, seguindo, temos: apresente a declaração como uma sentença, ou seja, uma frase,
ou um parágrafo separado e use linguagem de pesquisa. Não é? Ele chama atenção para a linguagem de pesquisa. Como, por exemplo, o propósito ou intenção ou objetivo, né? Essa é as iniciais da frase, né, do parágrafo. Deste estudo é, foi ou será. E aqui eu faço um destaque que trabalhos prontos, né, artigos, trabalhos técnicos, científicos, né, de graduação, a gente usa bastante o verbo é, o verbo ou o verbo foi, né, no tempo presente ou no tempo passado. O verbo será, normalmente a gente encontra ele em projetos de pesquisa, que é aquela fase inicial de planejamento, não é? Quando você ainda não fez a pesquisa. Então, isso é muito comum quando vamos entrar numa pós-graduação, não é? Que a gente deve apresentar um projeto de pesquisa elaborado e dizendo qual é a ideia, objetivos, todos os aspectos que devem estar presentes num projeto. Então, por exemplo, o objetivo de um projeto. O objetivo deste estudo será, né, alguma coisa. Então, essa é a diferença. Aqui ele termina dizendo: os pesquisadores usam o verbo no tempo presente ou passado e o tempo futuro nas propostas, né? Que foi o que eu acabei de explicar. E aqui mais adiante ele tem um modelinho pronto, né? Ensinando mesmo como podemos declarar o objetivo de um trabalho. Então ele começa assim, ó: o propósito deste estudo é ou foi, e a gente coloca a estratégia de investigação, como etnografia, estudo de caso ou qualquer outro tipo, né? Bom, corrigindo, desculpe, o propósito desse estudo, né? Aí ele especifica o tipo de estudo, né? Que está entre parênteses aqui. Depois vem o verbo é ou foi, né? Aqui vem o objetivo mesmo, que costumeiramente costuma iniciar com verbos também, ó: entender, descrever, desenvolver, descobrir, investigar, não é? Vários desses. Aí, em seguida, depois do verbo do objetivo, né? O verbo central do objetivo, ele coloca o fenômeno central da pesquisa, né? Depois, para ele designa os participantes, ou os indivíduos, ou algum grupo ou organização que está sendo pesquisada. No nosso caso, cada grupo vai estudar uma organização diferente, uma instituição de ensino pública, que pode ser a UFG, a UEG, o IFG ou o IF Goiano. Bom, seguindo adiante, em local da pesquisa, ou seja, onde essa instituição, onde ela existe, não é? Aqui a gente pode determinar a reitoria dessas instituições, ou um campo específico, ou mesmo todos os campos que compõem essa instituição, que seria bem mais interessante, né? Do ponto de vista de pesquisa, a gente teria opiniões de todos os campos espalhados no estado de Goiás. Bom, nesta fase da pesquisa, continuando o objetivo, o fenômeno do qual a gente está falando, né, o objeto de estudo, será em geral definido como, né, e a gente dá um nome para esse fenômeno aqui. Proporcione uma definição geral, certo? Bom, a referência utilizada nessa videoaula do objetivo, como eu disse para vocês, é o Criswell, né? É um livro bastante conceituado na área. Ele é, no meu ponto de vista, bem recente, né? De 2010. Não é nada muito antigo.
Então, olha só, vamos lá. Vou fazer um pequeno exemplo de objetivo aqui e problema de pesquisa, né? Aproveitando que a gente está com a mão na massa, para vocês terem noção de como podemos fazer esse tipo de trabalho. Então vamos começar aqui, ó. Não sei se vocês sabem, mas para o exemplo que a gente vai utilizar aqui, por exemplo, da administração pública, né? Na administração pública, a gente tem alguns princípios que os administradores públicos, né, precisam seguir, sejam eles do executivo, ou legislativo, ou judiciário. E esses princípios são, olha só, vamos dar um zoom aqui. Ó, os princípios básicos da administração pública. Foi demais. Vamos diminuir aqui um pouquinho, para ficar bom de vocês verem. Os princípios básicos da administração pública estão consubstancialmente em 12 regras de observância permanente e obrigatória para o bom administrador. Então, começando por legalidade, que todos os atos da administração pública devem ser legais, portanto, não ilegais, né? Tem que estar dentro da moralidade, tem que estar também dentro da impessoalidade. O que seria isso? Uma coisa impessoal significa que você não pode favorecer ninguém. Ninguém. Pode ser seu parente, pode ser parente de uma pessoa conhecida, pode ser um familiar, não importa. Você tem que ser impessoal. Ou finalidade, né, nesse caso. Publicidade, né, todos os atos públicos devem observar esse princípio da publicidade, eles devem ser transparentes. Eficiência, que significa que o serviço público ele precisa ser bem feito, né, e, portanto, atender a população de forma geral. Razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica e assim por diante. No exemplo que nós vamos estudar, que nós vamos fazer agora, nós vamos utilizar essa palavrinha aqui, ó, eficiência. Poderia, por exemplo, ser legalidade ou publicidade, né? Inclusive pode até ser essas três, né? Legalidade, publicidade e eficiência. Mas vamos começar pela eficiência. Então, ó, vamos escolher uma cidade, né? Vamos, por exemplo, eu estou fazendo uma graduação, né? Cursando uma graduação e pretendo estudar a cidade de Caldas Novas, mais especificamente o CRAS de lá, que é o Centro de Assistência Social, né? Então vamos colocar o seguinte: problema de pesquisa. O Centro de Atendimento de Assistência Social de Caldas Novas, GO, realiza seus trabalhos de forma eficiente. Bom, eu não sei se vocês lembram, mas geralmente o problema de pesquisa ele precisa, normalmente ele vem em forma de pergunta, né? Então esse aqui poderia ser um problema de pesquisa relacionado a essa pesquisa, né? Bom, vamos trabalhar no objetivo agora.
O propósito desse estudo, vamos pegar bem parecido, né, com o exemplo de cima. O propósito deste estudo, vamos colocar estudo de caso, que é uma das características das pesquisas. Nós não vamos adentrar tanto nesse aspecto e depois talvez eu faça uma videoaula a respeito disso. Mas o propósito desse estudo de caso é estratégia de investigação, como etnografia, tá? Entender se os processos organizacionais do Centro de Assistência Social da cidade de Caldas Novas, GO, ou seja, entender se os processos organizacionais, vamos colocar aqui, Centro de Assistência Social, CRAS, né? Que geralmente é a sigla, vamos olhar aqui rapidinho, CRAS, Caldas Novas. Vamos pegar bem detalhado para a gente ter, ó, Santa Efigênia, CRAS Santa Efigênia. Vamos ver. Vamos olhar direitinho o que significa, porque no estudo científico precisa ter bem detalhado essas questões. Centro de referência, ó, aqui ó, Centro de Referência da Assistência Social, é isso. Então vamos colocar lá no trabalho. Centro de Assistência de Referência, vamos colocar aqui. Quando uma coisa bacana é isso aqui, ó. Quando a gente abrevia, coloca abreviação de alguma coisa, suponhamos que nós vamos estudar o Santa Efigênia, né? Centro de Referência Social Santa Efigênia de Caldas Novas, GO, realiza seus trabalhos de forma eficiente. Esse seria o problema de pesquisa. Problema de pesquisa, certo? Vou deixar bem destacado aqui, depois isso vai estar nos comentários do vídeo. Vou deixar assim sublinhado. Aqui o objetivo, né? Objetivo. Vou deixar assim. Vou subir aqui um pouquinho. Bom, o objetivo. O propósito desse estudo de caso é entender se os processos organizacionais do Centro de Referência da Assistência Social Santa Efigênia da cidade de Caldas Novas, GO. Vamos olhar lá agora o que o objetivo nos pede. Então, ó, a gente colocou o verbo entender, né? O propósito desse estudo é entender, tá aqui o verbo, se os processos organizacionais, ou seja, esses processos organizacionais são o objeto principal do nosso estudo, né, que tem que estar no objetivo. Entender o fenômeno, né,
para a organização, né? A organização nossa é o CRAS, o Centro de Assistência de Referência, e informamos também o local da pesquisa. Então, nesta fase da pesquisa, vamos colocar um ponto aqui, nesta fase da pesquisa, o CRAS Santa Efigênia, o CRAS Santa Efigênia será, vamos olhar aqui, definido como o objeto de estudo central da pesquisa. Como objetivos específicos, lembram que eu disse sobre objetivos específicos? Pretendemos investigar se nós podemos pôr vários aspectos nos objetivos específicos. Como objetivos, ou vamos colocar só um, né? Como objetivos específicos, como objetivo específico, pretendemos, não é pretendemos o verbo. Lembram, essa parte é muito importante, tá em concordância, tá? Olha só, problema de pesquisa, o propósito desse estudo é ou presente ou passado. Então aqui, como objetivo específico, analisamos, ou seja, tempo passado, se a eficiência do serviço público prestado pela organização, se a eficiência do serviço público prestado pela organização tem relação com, aí sim nós podemos declarar aqui vários aspectos, né? Por exemplo, já falei isso em outras aulas anteriores, que nós podemos investigar, por exemplo, se o serviço que é feito pela organização tem a ver com as pessoas, o nível de capacitação, o treinamento, se tem a ver com recurso financeiro, se tem a ver com tecnologia, que isso é muito importante também, né? Então, vamos colocar assim, ó. Como objetivo específico, analisamos se a eficiência do serviço público prestado pela organização, vamos colocar assim, ó, pelo CRAS, Santa Efigênia, tem relação com pessoas com o nível de estudo / escolaridade das pessoas que efetivas ou / terceirizadas. Bom, é comum a gente, quando a gente está criando assim alguma coisa, a gente lê o parágrafo algumas vezes, né? Então, ó, como objetivo específico, analisamos se a eficiência do serviço público prestado pelo CRAS Santa Efigênia tem relação com o nível de estudo ou escolaridade das pessoas efetivas ou terceirizadas que prestam serviço na instituição. Esse pode ser um aspecto, olha só. Se tem relação com
Então, aspecto A, nós podemos fazer isso, ó. A, com o nível de estudo e escolaridade das pessoas efetivas terceirizadas que prestam serviço na instituição. B, qual que é o aspecto B? Podemos colocar, por exemplo, se tem relação com os recursos financeiros que a administração pública destina para este órgão. Porque normalmente os centros de referência em assistência social, eles são uma pequena parte, pequena não, isso é muito relativo, né? Eles são uma parte da prefeitura da cidade, normalmente, né? Então, ó, se a eficiência tem relação com os recursos financeiros que a administração pública destina para este órgão, ou C. O que nós podemos colocar aqui na questão C, no aspecto C, por exemplo? Se tem a ver com tecnologia, né? Vamos colocar. Se tem relação com a tecnologia existente no setor operacional da instituição. Bom, vamos parar por aqui, porque aqui com certeza tem muito chão para o pesquisador que vai fazer essa pesquisa recorrer. Por que eu digo isso? Cada aspecto desse, para o pesquisador investigar, para ele buscar a compreensão, para ele entender, ele precisa fazer muitas perguntas naquele questionário que foi tratado numa aula anterior aqui no canal. Então, para ele entender, por exemplo, o nível de estudo de escolaridade, ele tem que fazer um questionário, seja para o gestor do CRAS ou para os funcionários que lá trabalham, perguntando qual é a escolaridade de cada um, né? Quais são as campanhas feitas todo ano, quais são as ações no serviço público. Como eu disse aqui, se tem como eles identificam as pessoas em situação de vulnerabilidade, se eles têm esse mapeamento na cidade, porque os CRAs das cidades, eles são responsáveis justamente para isso, monitorar as pessoas que estão em vulnerabilidade social, seja qual for ela, desculpe, e tomar providências, né? Então, mais ou menos seria isso, né? É lógico que criando assim, do nada, né? É muito difícil a gente acertar de primeira, mas vamos ler como é que ficou o nosso objetivo aqui. Vou colocar ele numa folha separada aqui. Vou trazer para cima aqui, ó. Então, o nosso problema só para recapitular, o Centro de Referência da Assistência Social Santa Efigênia de Caldas Novas realiza seus trabalhos de forma eficiente? Vamos lá. O propósito desse estudo de caso é entender se os processos organizacionais do Centro de Referência Social Santa Efigênia da cidade de Caldas Novas, GO. Se os processos... Está faltando um pedaço aqui, ó. O propósito desse estudo de caso é entender se os processos organizacionais do CRAS, da cidade de Caldas Novas, são eficientes. Nesta fase da pesquisa, o CRAS Santa Efigênia será definido como objeto de estudo central da pesquisa. Como objetivo específico, analisamos se a eficiência do serviço público prestado pelo CRAS tem relação com o nível de estudo ou escolaridade das pessoas efetivas terceirizadas que prestam serviço na instituição. E se os recursos financeiros que a administração pública destina para este órgão, não é? Se tem relação, e a tecnologia existente no setor operacional.
Bom, tá um pouco... o português, ele tem muitos pegas, se não tiver bem escrito, o leitor se perde. E esse é um exemplo fundamental aqui do nosso momento de aula. Então vamos ler e tentar melhorar isso aqui. O propósito desse estudo de caso é entender se os processos organizacionais do CRAS de Caldas Novas são eficientes. Ponto. Nesta fase da pesquisa, o CRAS será definido como objeto de estudo central. Como objetivo específico, analisamos se a eficiência do serviço público prestado tem relação com os seguintes aspectos. Acho que aqui melhora um pouco. Com os seguintes aspectos. A. O nível de estudo e escolaridade das pessoas. B. Os recursos financeiros destinados para este órgão. E C. A tecnologia existente no setor operacional da instituição para identificar as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ou seja, aquelas pessoas que passam fome, pessoas com doentes acamadas, pessoas de repente com filhos adolescentes naquela fase mais difícil, não é? Então tudo isso o CRAS consegue atender. Bom, esse objetivo aqui ficou um pouco mais claro, né? É lógico que ele precisa ser muito melhorado, né? E revisado várias vezes, mas é um pequeno exemplo de criação de objetivo para um estudo similar ao nosso, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Todo esse material aqui ele vai estar disponível nos comentários do vídeo, então vocês podem pegar lá. E até a próxima, tá bom? Boa semana a todos!